Abra sua Bíblia, irmão, em João capítulo 6, fazer a leitura, versos de 1 a 15. João capítulo 6, versos de 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nós estamos estudando o Evangelho de João e estamos no capítulo 6. Vimos como Jesus vem a esse mundo com esta missão de salvar, com essa missão de ensinar. E esse capítulo 6, mais uma vez, traz para nós grandes lições a respeito de Jesus ser o pão da vida. Uma grande multidão seguia Jesus, aprendiam com os seus ensinamentos, testemunhavam os seus milagres. Acredito que havia muitas pessoas ali que estavam seguindo Jesus de forma sincera. Mas nós logo percebemos que muitos o buscavam por causa das bênçãos, das maravilhas que estavam vendo, e não das bênçãos espirituais. João 6, o verso 2, diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Nessa mesma sequência do capítulo 6, os versos 26 e 27, Jesus vai afirmar: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aqui nós percebemos, irmãos, que Jesus é o que dá o pão, mas mais do que o que dá o pão, ele é o pão da vida. Ele veio para mostrar para aquelas pessoas o quanto elas careciam de salvação, o quanto elas careciam
dele, da sua palavra, da sua verdade, dos seus caminhos. E quando nós encontramos os milagres, nós já falamos isso outras vezes, os milagres, mais do que o sentido de Deus estar fazendo algo para alguém, os milagres de Jesus vêm mostrar que Ele é Deus, vem afirmar que Ele é Deus, que Ele deve ser adorado, que Ele deve ser buscado. E aí fica a pergunta, para nós, seguimos Jesus pela comida que perece ou pela comida eterna? Disse há pouco que muitos buscavam Jesus por causa dos sinais e maravilhas, multidões o seguiam por aquilo que estavam vendo. E o que nós fazemos em relação à nossa busca por Jesus? Em João 6:27, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Hoje nós não vamos estudar o capítulo 6 completo, mas esse capítulo, ele tem como esse tema central. Jesus é a comida, é o alimento para nós. Nós carecemos de Jesus, mais do que qualquer outro pão da terra. Jesus é o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento para nós. Mas vamos acompanhar aqui, irmãos, o texto. Capítulo 6, já no verso 5, diz que Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus viu grande multidão, e a questão é o que Jesus fez. O que Jesus fez? Tente se colocar no lugar de Jesus. Você está cansado, vai até um lugar mais afastado para fugir das multidões, e as multidões te seguem. Talvez, se Jesus fosse pensar nele mesmo e não no seu ministério, ele poderia dizer, né? Eu não aguento mais tanta gente me seguindo, preciso de um tempo para descansar. Ou talvez, se Jesus fosse como muitos de nós, como muitos líderes de hoje, poderiam pensar: como sou importante, até quando eu estou num lugar distante, as pessoas vêm me seguir. Talvez muitos, como hoje, nós também olharíamos para essas pessoas e olharíamos para eles como pessoas que podem nos ajudar. Já que eu tenho seguidores, Jesus poderia dizer, eu vou aqui construir uma grande catedral, acomodar essas pessoas, vou arrecadar ofertas e vou fazer um grande culto. Mas Jesus, vendo a multidão, ele não se indignou, ele não promoveu a si mesmo, ele não arrecadou dinheiro, mas ele diz: onde compraremos pães para lhes dar de comer? A preocupação de Jesus, vendo aquela multidão, é abençoá-los, é ajudá-los. Jesus, ele olha para aquelas pessoas e pensa em abençoá-los. É interessante que lá no finalzinho desse texto, quando os homens viram o grande milagre que tinha acontecido, quiseram declará-lo rei, mas Jesus se afastou, porque a preocupação dele não era essa, né? Não era os reinos desse mundo que Jesus estava buscando. Aqui fica uma lição para nós, irmãos. Hoje nós
encontramos muitas pessoas que, no lugar de promover o Evangelho, estão se promovendo a partir do Evangelho. Pregadores famosos, pessoas que buscam mais atenção para si mesmo do que para o reino de Deus. Pessoas que querem mais ser servidos pelo povo do que servir o povo. E o que Jesus fez? Jesus olhou para aquelas pessoas, viu a necessidade deles, que no momento ali era de comer, era de pão. E aí coloca essa grande questão aqui, que nós lemos no texto, né? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Onde compraremos pães? Essa mensagem, esse texto, é um texto muito rico, irmãos. Um dos milagres de Jesus é um milagre que está registrado nos 4 evangelhos. E é um milagre que mostra o grande poder de Jesus. Mais uma vez repito, quando a gente vê esses milagres, era o tempo de deixar bem demarcado que Jesus era o Senhor, era Deus. 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. 12 cestos sobraram. Mandaram ser guardados, né, para que não houvesse desperdício. Um alimento que não existia passou a existir. Porque se só existiam 5 pães e 2 peixes, algo que não existia passou a existir. Uma das coisas que eu queria falar com os irmãos nessa noite dessa passagem é a relação dos discípulos de Jesus com Ele diante dessa questão. Surge um problema, existe uma multidão precisa de comida. E Jesus fala com os discípulos: vamos comprar pão. Em uma outra oportunidade Jesus fala: saem por aí, procurando o que tem para a gente dar de comer para essas pessoas. Foi nessa hora que Filipe vem aqui falando, né, que tinha... Filipe não. Nessa hora que nós vemos aqui ele falando que só tinha 2 pães, né? 2 pães, 5 pães... 5 pães e 2 peixes. Vamos chegar aqui. Qual a relação dos seus discípulos com Jesus? Há uma grande dificuldade, há um grande problema. E o que Jesus quer fazer por essas pessoas? Jesus quer alimentar essas pessoas. Qual é a reação dos discípulos? Nós encontramos aqui pelo menos 3 reações dos discípulos. E a 4ª é a reação que eles deveriam ter. Primeiro, Filipe. Quando Jesus fala com ele onde compraremos pães para lhes dar de comer, a resposta de Filipe diz: nós não temos dinheiro. Aqui diz, bastaria, no versículo 6, 7, bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Numa outra linguagem diz, mesmo se trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Jesus está experimentando os discípulos. Diante de uma grande necessidade, eles deveriam olhar para Jesus. Mas o primeiro discípulo cai com uma resposta errada: não temos dinheiro. E aqui a gente percebe uma coisa muito comum de nós como humanos, diante de um problema, diante de uma necessidade. A primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro. Dinheiro é a solução. Se tivesse dinheiro, a gente teria como dar pão para todo mundo.
comprar pão, sair comprando pão aí e dar para todo mundo. Não temos dinheiro, não temos a solução. André, que eu queria falar há pouco, João 6,9, quando Jesus, lá em Marcos 6,38, diz, Jesus lhe disse, quantos pães tem? De ir de ver. E aparece a figura então aqui de André. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Vemos mais uma vez André, um dos discípulos, que não atentou para Jesus como a solução. E aqui eu digo que ele apelou para uma desculpa. Não foi aquele que disse, olha, não temos nada. Não, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. E isso não é nada, né? Isso para tanta gente. André é como aqueles, ou como nós mesmos, que diante de um desafio vêm com desculpas. Não temos condições, não é possível, e arrumamos uma desculpa. Ou seja, esquecemos que se temos pouco, pouco nas mãos de Jesus pode ser muito. Eu disse que um desses eram os discípulos que fugiram da sua responsabilidade. Mudando de passagem, lá para Marcos 6, 35 e 36, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. A fuga, a desculpa desses aqui manda cada um tomar conta de si mesmo, manda eles embora. Jesus não era a solução para os discípulos. A solução que eles encontraram cada um vai seguindo o seu caminho, cada um que arrume a comida. E diante de um problema, muitas vezes nós temos essa solução de culpar os outros. Quem mandou eles virem aqui? Manda-os embora. Mas a solução é Jesus. João 6, a partir do verso 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Irmãos, perceberam a mensagem para nós? Diante dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos, nós não podemos pensar que apenas não tem solução. Ou, se tivesse dinheiro, teria solução. Ou, mas só tenho muito pouco, esse pouco que eu tenho não dá. Ou cada um cuida de si mesmo. Não, nós temos que olhar para Jesus. E como eu disse, é de se estranhar que esses discípulos tão próximos de Jesus não compreenderam e não recorreram a Jesus. Porque foi o próprio Jesus que disse, vamos comprar comida para eles, vamos dar comida para eles. Eles deveriam entender que Jesus era a solução, que Jesus deveria ser essa primeira opção. E aqui é uma cena muito interessante, irmãos, que Jesus toma aqueles pães, eram apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele dá graças. Quando a gente sabe dar graças pelo pouco que nós temos, esse pouco se multiplica pelo poder de Jesus. E assim, aquilo foi se multiplicando, as pessoas foram se alimentando e depois sobraram-se vários
pedaços, cestos. E a lição para nós é essa: Jesus deve ser a nossa primeira opção. Imagina aquele menino e a sua mãe tiveram fé, né, de entregar tudo para Jesus. Eles poderiam falar, mas vamos entregar o pouco que eu tenho, nós vamos ficar sem nada. Mas é certo que não existe necessidade que Jesus não possa suprir, não existe causa impossível para Jesus. Ele pode criar alimento, Ele pode suprir as nossas necessidades, matar a nossa fome, curar a nossa enfermidade, resolver a nossa causa perdida. Para Deus não há impossível. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, né? Eu não tenho condições de resolver os problemas que estão diante de mim. Ou a gente olha para a nossa pouca força, para o nosso pouco dinheiro, por tanta coisa pouca que tem na gente. Mas a gente precisa tomar essa lição, irmãos, que o pouco nas mãos de Jesus. Jesus, Ele diz, vejam o que tem aí para comer. Ele não disse, vocês têm que arrumar todo o pão para alimentar a multidão. O que vocês têm, a partir do que nós entregamos para Jesus, o pouco que nós entregamos para Jesus, Ele vai multiplicar. Precisa de fé, precisa de entrega. O Evangelho pode alimentar a nossa fé, ele é poder de Deus. Ele nos conduz à salvação. Jesus pode nos dar força, alimento e tudo que nós necessitamos. Esse pouco nas mãos de Jesus é muito. Esse pouco que pode ser loucura para os homens, mas nas mãos de Deus é poder. O reverendo Hernandes tem uma frase que ele diz, pregando a respeito desse texto, é que quem está diante de uma situação difícil ou de um problema insolúvel é um forte candidato ao milagre de Jesus. Quem está diante de uma situação difícil, um problema insolúvel, é um forte candidato ao milagre de Jesus. Milagre acontece quando decretamos a nossa falência. Milagre acontece quando nós decretamos a nossa falência. Talvez nós chegamos aqui hoje, diante de tantas responsabilidades, de tantas questões para serem resolvidas, sentindo fracos, pequenos, mas é assim que nós realmente mostramos a nossa necessidade, a nossa dependência de Jesus, mostrando que nós carecemos do Senhor. Os sãos não precisam de médico, né? E sim os doentes. Nós estamos aqui hoje porque nós carecemos de Jesus. E nós precisamos confiar em Jesus. E não em outras coisas, senão Jesus. No texto nós vemos que Jesus ainda usou os seus discípulos para estar distribuindo aquele alimento. E nós somos agentes de Jesus para levar essa mensagem a outras pessoas, para assim abençoar outras pessoas. E nós, ao mesmo tempo que dependemos de Jesus, somos voz, somos bênçãos na mão de Jesus. Fica a questão para nós, irmãos, nessa noite. Diante dos problemas, nós vamos atrás das soluções humanas, que na verdade não são soluções, né? São mais desculpas do que soluções, ou nós buscamos uma solução que é a solução eficaz? Jesus. Jesus é aquele que pode nos sustentar, pode nos dar vida, pode assim nos abençoar mais e mais. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez, ó Deus, estarmos na Tua casa, mais uma vez, ó Deus, podemos olhar para a Tua palavra
perceber que o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama, é aquele que nos segura pela mão, Deus. Pai amado, eu não conheço a vida dos irmãos, de cada um que está enfrentando dificuldades, problemas. O problema pode parecer como uma multidão a ser alimentada, ó Deus. Mas nós estamos diante do Senhor Jesus, aquele que multiplica, aquele que dá vida, aquele que é o pão que desceu do céu, ó Deus. Que nós possamos nos alimentar de Jesus, que nós possamos nos fortalecer da Tua palavra, ó Deus. E que o Senhor Deus assim esteja abençoando, para que nós possamos confiar mais no Senhor e estarmos juntos de Ti, ó Deus, a cada momento, Pai. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor que Jesus demonstra por nós como discípulos, nos guiando, nos alimentando, cuidando de nós, ó Deus, quando nós estávamos perdidos, e cuidando de nós até hoje, quando nós não encontramos saída, solução diante de diversos problemas. Ó Pai amado, que o Senhor venha nos alimentar, venha nos alegrar. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.